Gente que convence. Você já teve a desagradável sensação de ser subestimado? Já fez ótimos trabalhos, mas não obteve o devido reconhecimento? Essas situações são mais comuns do que se imagina, pois frequentemente você precisa convencer alguém de algo. Portanto, é fundamental identificar e utilizar as características de sua personalidade que possam aumentar sua autoconfiança, bem como aplicar técnicas para aprimorar seu poder de persuasão. Não basta ter talento para ser bem-sucedido. Se a sua mensagem não for impactante, as pessoas não prestarão atenção. Neste microbook, você acompanhará métodos práticos que potencializarão a sua capacidade de convencimento. Pronto para melhorar os seus resultados pessoais e profissionais? Vamos nessa! Autoconhecimento. Uma das principais características da pessoa com ótimo poder de convencimento é o autoconhecimento. Quem se conhece bem avalia rapidamente as oportunidades e consegue se posicionar com eficiência em diferentes situações. Eficiência significa priorizar o que tem grande chance de êxito e descartar rapidamente casos em que não tem aptidão para fazer bem feito. Características das pessoas com autoconhecimento são: conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos limitantes, procurar ambientes em que possa atuar com poucos filtros, ser autoconfiante, convencer com mais facilidade. Lembrando que para convencer, você precisa estar convencido. Leva enorme vantagem quem conhece bem suas aptidões e seus pontos limitantes. Um bom persuasor sabe que não adianta aceitar atribuições que não domina, pois perderá credibilidade e, com isso, seu poder de convencimento. Qual é o seu potencial de convencimento? Muita gente se pergunta: será que levo jeito para tocar violão, ser chefe, lidar com artesanato, persuadir meu cônjuge a parar de fumar, falar outro idioma, dar palestras, jogar basquete, ter meu próprio negócio, ser funcionário público, trabalhar em casa? Que tal trocarmos a expressão levo jeito por tenho potencial? Seu potencial de convencimento será uma medida importante para definir até onde poderá chegar, mas não garante bons resultados se você não aprender a utilizá-lo ao máximo. Portanto, ter bom potencial de convencimento facilita bastante, mas não é garantia de bom desempenho. Por outro lado, ter baixo potencial de convencimento exigirá muita disciplina e estudo para chegar a bons resultados. Estrutura e acabamento. A personalidade é como um prédio. A estrutura é estável, mas o acabamento muda quantas vezes o morador quiser. Ou seja, você não pode mudar o prédio de lugar, mas pode modificar a pintura, o piso, a decoração, os encanamentos, o isolamento acústico, os eletrodomésticos e até transformar um quarto em uma sala. Portanto, é pouco provável que um adulto tímido transforme-se em extrovertido, pois isso faz parte da estrutura de seu prédio personalidade. Não obstante, essa pessoa pode mudar o acabamento de sua personalidade prédio ao aprender a falar em público, expressar-se com mais clareza e até participar de alguns eventos sociais, sem deixar de ser, na essência, uma pessoa introvertida e reservada a maior parte do tempo. Veja alguns exemplos sobre comportamentos estruturais e sugestões para melhorar o seu acabamento. Ser dominante, cuidar para não amedrontar as pessoas. Ser obediente, aprender a impor-se em algumas situações. Ser extrovertido, aperfeiçoar sua capacidade de escutar. Ser tímido, desenvolver a habilidade de falar um pouco mais. Ser impaciente, aprender a ser menos intolerante com pessoas lentas. Ser calmo, aumentar um pouco seu ritmo. Ser perfeccionista, aprender a relaxar em algumas situações. Ser flexível, aperfeiçoar sua capacidade de seguir regras. Resumindo, você precisa conhecer suas características estruturais mais marcantes e usá-las ao máximo. Precisa também ajustar o que está faltando por meio do acabamento e dar tempo para que os resultados apareçam. Existem 5 modelos de personalidade. Veja se você se enquadra em algum desses. Solitário independente, resolvedor estudioso, desafiador super sincero, carismático criativo, mão na massa trabalhador. Cerca de 20% das pessoas não tem nenhum dos 5 perfis em alta intensidade, mas apresentam atributos de pelo menos 3 desses citados acima. Valor? A maioria das pessoas precisa vender seu peixe no dia a dia. Seja para convencer um recrutador a contratá-lo, estimular o filho a estudar mais, persuadir um amigo a fazer um tratamento médico, provar aos pais que merece ter mais autonomia e assim por diante. É importante ter em mente que negociação é uma troca e você precisará oferecer algo que a pessoa dê real importância. Se for um profissional liberal, eletricista, artesão, arquiteto, professor particular, consultor, a venda é mais discreta. Sendo um profissional que trabalha em empresas, é ainda mais sutil. Se for um vendedor, a venda é direta e explícita. Seja qual for o seu caso, será preciso analisar o valor daquilo, para então escolher uma estratégia coerente de convencimento, pois é ineficaz usar as mesmas técnicas para diferentes percepções. O problema é que muita gente confunde preço com valor. Preço é um número, valor é a importância que se dá a algo. O que aumenta o valor de seu produto ou serviço? Alta qualidade de seu produto ou serviço, reconhecimento público, boa reputação, preço compatível com a lei de oferta e procura, boa distribuição, estar disponível para compra, propaganda eficiente, ser raro ou exclusivo, ter um grande público-alvo, ter alta demanda, ser superior à concorrência. Tenha valor, o preço vem depois. Assuma seu perfil de convencimento. Qual é o seu nicho? Provavelmente você já se deu conta de que para se tornar gente que convence precisará, antes de tudo, melhorar seu potencial de convencimento fazendo pequenos ajustes de conduta, a começar pelas situações menos difíceis. Assumir seu perfil de convencimento. Ele é estrutural, mudará pouco e, por isso, você precisará utilizar com máxima intensidade seus pontos fortes, 80% do tempo, e minimizar seus pontos fracos, 20% do tempo. Aumentar, dentro do possível e de seu alcance, o potencial de valor de seus produtos e serviços. Melhorar no que for factível seu desempenho atual. Desses 4 itens, o que você pode aproveitar mais rapidamente é o item 2, o perfil de convencimento. Qual o seu perfil de convencimento? Solitários são mais concentrados. Resolvedores gostam de criar soluções. Desafiadores são autoconfiantes, carismáticos. Desafiadores são autoconfiantes. Carismáticos são bons de relacionamento. E quem é mão na massa impõe respeito pelo exemplo. Ter um perfil predominante mostra uma direção, um caminho a ser seguido para melhor convencer as pessoas. O problema é que muita gente, em vez de aprimorar e usufruir os pontos fortes de seu perfil, prefere mudá-lo e acaba se frustrando, pois não usa o próprio modelo e também não consegue construir outro. Se você tiver um perfil tímido, pode se adaptar bem a várias funções, e essa pode ser sua marca pessoal, desde que entregue resultados relevantes. Apenas tome cuidado para não ficar com a fama de quebra-galho. Muitos podem perguntar, qual a diferença entre o flexível e o quebra-galho?
O quebra-galho faz um pouco de tudo, mas não se destaca em nada. O flexível produtivo tem uma especialidade, uma função principal, uma profissão na qual é muito competente, mas se adapta quando necessário a mais atividades. Um jogador de futebol quebra-galho joga como zagueiro, lateral, volante, atacante até como goleiro. Ou seja, não tem uma marca, uma posição na qual se destaca. Um jogador flexível tem uma posição principal, lateral direito, por exemplo, mas também pode atuar como armador em algumas situações de jogo. Por isso, encontre um nicho, um lugar, uma profissão, um emprego que valorize alguém flexível, mas procure criar a marca de alguém com jogo de cintura e super competente. Perseverança versus perda de tempo. A dúvida de muitos é: como saber se devo insistir em algo ou desistir e começar de novo? Precisamos ser persistentes, dedicados, comprometidos e pacientes quando temos um bom processo em andamento. Isso vale para um relacionamento afetivo, aplicações financeiras, estudo, emprego, carreira e amizades. Uma boa carreira costuma demorar pelo menos 10 anos para dar resultados consistentes. Mesmo um bom relacionamento afetivo demanda tolerância com as diferenças alheias e precisa ser construído aos poucos. Não se consegue um ótimo emprego sem merecimento e, quando conquistado, precisa de manutenção diária para gerar bons frutos no futuro. No entanto, também há o outro lado da moeda. Quantas vezes insistimos em apostas erradas para tentar recuperar o prejuízo? Por teimosia, medo de ficar sem nada, ou vergonha de admitir o erro, às vezes, mantemos posições equivocadas para tentar reverter uma tomada de decisão infeliz. Continuar investindo tempo, dinheiro e energia em situações das quais deveríamos desistir. Não existe carreira perfeita, pois sempre haverá dificuldades, fases ruins, decisões equivocadas e gente desagradável. Mas também haverá fases ótimas, boas decisões, gente interessante e resultados positivos. Faz parte do jogo conviver com altos e baixos. Só tome cuidado com o excesso de indecisão. É ruim ficar dividido por um tempo prolongado, pois a dúvida paralisa, trava a tomada de decisões e prejudica os resultados. Logo, não fique em cima do muro. Siga em frente com sua carreira e melhore um pouco a cada dia, ou desenvolva o plano B para começar uma nova carreira, mais próxima de seus ideais. Características versus benefícios. Imagine que você entra em uma loja e pergunta sobre um laptop com bonito design e o vendedor descreve da seguinte forma: é uma máquina equipada com processador Intel Core i5 Dual Core de 1,5 GHz, Turbo Boost de até 2,5 GHz, 3 MB de caixa L3 compartilhado, 256 GB de armazenamento em flash com PCIe, 8 GB de memória LPDDR3, 1600 MHz integrada. Entendeu alguma coisa? Provavelmente você teve dificuldade, pois o vendedor falou apenas sobre as características do produto, que são aspectos puramente técnicos, muitas vezes incompreensíveis aos leigos. Os benefícios são as soluções, as vantagens que o produto ou serviço proporciona a quem o utiliza. Devemos transformar características em benefícios para convencer melhor. Exemplos: um sabonete líquido. Característica: fórmula com 2% de triclosano. Benefício: nosso produto permite um efeito antisséptico de 99% contra bactérias, pois tem o dobro da concentração do princípio ativo triclosano dos outros produtos. Isso proporcionará